Palmeiras e Sporting Cristal na Libertadores da América, o último jogo da fase de grupos antes das oitavas de final. O Palmeiras vai pegar o Sporting Cristal, um time basicamente fraco, ruim. Os únicos da chave do Palmeiras que poderia dar medo era o Cerro Porteño, que, cara, o Palmeiras foi lá e ganhou. O outro, o Bolívar, que na altitude é o bicho papão, mas também perdeu, foi derrotado pelo Palmeiras. O Palmeiras, dos 15 pontos possíveis, ganhou os 15, fez os 15 pontos, né? Ganhou todos os jogos e agora encaminha para mais uma vitória, porque o Sporting Cristal é um adversário muito fraco. E o Palmeiras, na fase de grupos, nadou de braçada mais uma vez. Cara, eu penso que o Abel vai levar um time alternativo, porque não tem essa necessidade de expor o time titular, já que o Palmeiras tem um jogo muito difícil no domingo contra o Cruzeiro. E o Palmeiras, ao contrário do jogo contra o Flamengo, o Palmeiras precisa sim pontuar nesses jogos, porque o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras tivesse ganhado do Flamengo, teria colocado 7 pontos, e aí teria aquela gordurinha que a gente fala para queimar, mas o Palmeiras, infelizmente, na base do improviso e na base de respeitar muito o adversário, acabou perdendo para o Flamengo de 2-0 e agora vai encarar o Cruzeiro, que é o terceiro na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o foco hoje é Libertadores da América e eu separei aqui uma pré-escalação aí, já que é uma pré-escalação e eu acredito muito no que eu vi, porque eu não tenho dúvidas que o Abel vai utilizar um time. Ele vai utilizar um time alternativo, né, para poder encarar o Sporting Cristal, para que o Palmeiras possa jogar com os titulares no Campeonato Brasileiro. Vai continuar o seu rodízio. E aqui a gente já pode ver que ele separa, que aqui é fonte é o GE, tá? Aqui é o Everton no gol, Marcos Rocha, uma formação com 3 zagueiros, mais ou menos, né? Improvisando Marcos Rocha de zagueiro, que é mais uma coisa que eu não entendo, né? Improvisação de zagueiro, com 3 zagueiros com Marcos Rocha. Mas então aqui aparece o Everton, Marcos Rocha, Murilo e Mikael voltando de contusão. Isso porque no brasileiro o Palmeiras pode não ter, não. O Palmeiras não vai ter Murilo e nem Gustavo Gomes. Aí aqui Aníbal Moreno de primeiro volante, aí na esquerda, né, o Vanderlan, que para mim é o único jogador que o Palmeiras não tem uma reposição à altura do Piquerez. Infelizmente a lateral esquerda é uma deficiência do Palmeiras quando se trata de reserva de imediato. O Vanderlan é muito abaixo do que se espera. Então vamos lá, Vanderlan, Aníbal Moreno de primeiro volante, Lucas Evangelista, Alan, Maurício, Luigi e Flaco Lopes. Então você entende que ele vai vir com um time totalmente desfigurado, com um time que é basicamente o reserva, né? São peças de reposições. Desse time aqui, olhando daqui, eu consigo entender que o único que não é reserva nesse time é o Murilo, o Everton, né, e o Maurício. Os outros, para mim, são todos reservas. O Lucas Evangelista é um bom jogador, já quero deixar bem claro isso, antes que comecem a falar. O Lucas Evangelista é um bom jogador, mas hoje o Richard Rios é o titular do Palmeiras. Eu não enxergo, eu não vejo por que o Palmeiras abriria a mão do Richard Rios ao invés e colocaria o Lucas Evangelista. O Richard Rios tem um passe de qualidade, tem um drible, ele avança muito bem, né? Ele fisicamente é muito forte e, para mim, ele foi um dos caras que melhor se apresentou no Palmeiras esse ano fisicamente. Então, eu entendo que o Palmeiras não vai abrir mão do Richard Rios e o Richard Rios vai ficar para jogar no Campeonato Brasileiro. Aí a gente pode rever aqui o Marcos Rocha como é um jogo onde o Palmeiras já está classificado, então eu entendo que não tem o porquê de você querer se esforçar, de você querer, né,
sair para o jogo. Eu acho que o Palmeiras não vai sair para o jogo desesperadamente, apesar de que vai sentir o clima, né? Eu não sei qual é a posição do Sporting Cristal. Posso até dar uma olhada aqui para ver se o Sporting Cristal tá perigando alguma coisa aqui para ele, mas eu acredito que não. Eu acredito que os classificados são o Palmeiras e o Cerro Porteño na chave, então não teria por que. O Sporting Cristal tá em terceiro aí na chave, né? Mas não sei se eu ainda não sei se o Sporting Cristal teria motivos para querer vir para cima do Palmeiras para poder. Bom, já era. Basicamente, já era. O Palmeiras vai. Eu acho que o Palmeiras muda minha opinião aqui agora. O Palmeiras vai com tudo para cima. Acho que vai para ganhar o jogo já no primeiro tempo. Porque, na verdade, o Palmeiras, o Sport Cristal já está eliminado, basicamente. Eu acho que se ganhar do Palmeiras, fica empatado com o Cerro Porteño, mas o Cerro Porteño ainda tem um jogo e vai provavelmente ganhar do Bolívar, que é fraquíssimo. Aqui para mim o Maurício, o motorzinho do time, eu acho que já vem para fazer um teste. E uma coisa importante, né? Ele não coloca mais o Rafael Veiga para jogar. Enfim, nem um jogo fraco como esse aqui, né? Eu acho que o Rafael Veiga vai voltar a passar por uma fase de banquinhos de reserva para poder voltar ao time titular. Cara, eu acredito que o Palmeiras foi muito bem nessa fase de grupos. Eu acredito não, né? O Palmeiras foi muito bem nessa fase de grupos, só que a partir dessa fase de grupos vem as oitavas de final, aí vira totalmente a chave, porque você vai encarar outros times, podendo até pegar um Flamengo como segundo colocado. Porque de repente o Flamengo se classifica em segundo e você, na chave deles lá, e você em um sorteio pode pegar o Flamengo. E aí não é legal você ter as mesmas desculpas do ano passado. Importante que o Palmeiras tenha os pés no chão para poder passar por essa passar por essa passar por essas oitavas de finais, né? Fazer um bom campeão, uma boa Libertadores da América. Tudo isso por quê? Tudo isso porque o Palmeiras faz aquela bela campanha na fase de grupos e, de repente, não põe o seu favoritismo a favor. E eu acho que isso aí é muito pouco produtivo. Quando você faz uma baita de uma campanha com todos os jogos basicamente dentro da sua casa, eu acho que você tem que mostrar por que é favorito, principalmente nas oitavas de final. Você tem que vir aqui eliminar e falar assim, cara, realmente esse time está focado e faz jus à campanha que ele fez na fase de grupos. Enfim, o Palmeiras vai pegar um time fraco, vai fazer mais 3 pontos, vai ganhar, é líder geral absoluto já, ninguém mais pega. E é isso aí. Vamos torcer, avante palestra, valeu, curte, compartilha, comenta. Sem muito o que falar, porque é um time fraquíssimo.